Bom, bom dia, já nos falamos. Estamos nesse mês de junho, falando sobre discipulado, os desafios do discipulado, e mais especificamente, que discípulos fiéis fazem discípulos. Tem sido um grande desafio para a Igreja Batista Metropolitana lidar com esta ferramenta, com esta, vamos chamar deste método, deste programa, mas acima de tudo o desafio do Senhor Jesus para todo cristão, que é levar o Evangelho e fazer discípulos. O pastor Abraão esteve nos ministrando nas primeiras semanas, falando sobre a escolha de Jesus, a sua comissão, a forma como ele escolheu aqueles 12 incapazes homens, e como aqueles homens foram transformados de forma tão significativa, ao ponto de levar o Evangelho a todo mundo, inclusive fazendo chegar até nós. Aqueles homens limitados tipificam a cada um de nós nas nossas características. Domingo passado fomos abençoados pela vida do pastor Lucas, em pleno seu aniversário, esteve aqui pregando para nós, falando sobre o preço do discipulado, o quão é necessário você sentar e fazer os cálculos. O discipulado, o servir a Cristo tem um preço. Não é de graça, é pela graça, mas não é de graça. E fomos muito abençoados e desafiados e incomodados, no bom sentido, pela mensagem do pastor Lucas, domingo passado. E eu quero continuar compartilhando com vocês sobre este tema. Vamos aproveitar que nós ficamos aqui em Salvador, uma parte da nossa família está viajando, vamos orar para que eles possam retornar, digo família IBAN, né? Você percebe que tem alguns bancos com lugares aí, isso não é normal, isso quer dizer que os nossos irmãos aproveitaram o feriado, foram viajar, os adolescentes estão no acampamento num momento muito importante também. Então, já que nós não fomos viajar, eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo, mas é uma viagem curta, uma viagem de apenas 500 quilômetros, acho que em 6, 7 horas a gente faz isso de carro, certo? Não. Apesar da distância das duas cidades que nós vamos falar nesta manhã serem 500 quilômetros, nós vamos fazer em menos tempo. É interessante que o Evangelho, ele começa em Jerusalém, com judeus, com homens que foram escolhidos pelo Senhor, e essa igreja vai se multiplicando em Jerusalém, mas em um determinado momento, essa igreja fica acomodada, essa igreja perde a perspectiva de levar o Evangelho a todo mundo, a toda criatura, e o centro do evangelismo, o centro missionário da igreja muda de Jerusalém para Antioquia, uma cidade que fica na Turquia, na época pertencia à Síria, ali depois da Fenícia, seguindo no mapa, indo em direção à Ásia Menor, fica a cidade de Antioquia, que existe até hoje, assim como Jerusalém, apesar de ser destruída tantas vezes e reconstruída. As duas cidades pelas quais nós vamos fazer a viagem existem até hoje. Se você tiver o privilégio de viajar até a Turquia, numa cidade chamada Antíquia, né? Antíquia é o nome da cidade hoje, o sítio arqueológico está lá. Então eu quero convidá-lo a fazer essa viagem por essas duas cidades, e que ela nos ensine a respeito do discipulado. Creio principalmente que a leitura desse texto vai mexer com um pouco do nosso comodismo, mexer um pouco com a nossa mentalidade, e o nosso Deus é especialista em fazer isso, em mexer conosco, em nos desafiar. O nosso Deus tem um plano para cada um de nós, e Ele vai nos levar ao cumprimento desse plano, em nome de Jesus, apesar de nós mesmos. Amém? Então quero te convidar, afivele o cinto, vamos fazer essa viagem de Jerusalém para Antioquia. Essa mensagem está em Atos, no capítulo 11, a partir do versículo 19. O tema desta manhã, nós estaremos falando sobre discipulado, uma nova mentalidade. Atos, capítulo 1, ou capítulo 11º, melhor dizendo, a partir do versículo 19 em diante. Se você está sem sua Bíblia, acompanhe a leitura conosco. Diz assim, Atos 11, 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente
aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Tendo eles chegado e, vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Partiu Barnabé para Tarso à procura de Saulo. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia, e por todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Vamos ler juntos mais uma vez? Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. É interessante essa viagem de Jerusalém até Antioquia, porque ela simboliza para nós, cristãos do século 21, para nós, discípulos de Jesus, uma mudança de paradigma, uma mudança de mentalidade, uma mudança na nossa maneira de ser como cristãos. A igreja, ela começa em Jerusalém, aqueles homens iletrados, aqueles homens sem qualquer talento para a oratória, são treinados por Jesus durante 3 anos. Jesus se revela a estes homens, os comissiona e diz: agora vocês vão continuar a obra que eu comecei aqui na terra. E o curioso é que estes homens, diante de toda aquela novidade, aquela nova vida, eles ficam tão impactados que têm uma certa dificuldade de começar a viver a vida sobre uma nova perspectiva. Eles eram judeus, estavam acostumados com o judaísmo, a cabeça, a mentalidade, socialmente, esses homens eram pescadores, eram trabalhadores comuns, eles eram profundamente influenciados pela sociedade em que estavam vivendo, uma cultura judaica sobre o domínio romano. Então, demorou um tempo para que estes homens pudessem assimilar esta nova forma de ser. Por quê? Em nenhum momento Jesus ensinou estes homens de que aquilo que ele estava ensinando era uma divisão do judaísmo, ou era uma heresia, uma seita herética do judaísmo, uma outra ramificação do judaísmo. Não. Em momento algum, Jesus ensinou isso para os seus discípulos. Ele veio para estabelecer o reino de Deus, uma nova forma de viver. E o curioso é que Lucas, o único escritor do Novo Testamento que não era judeu, todos os demais escritores do Novo Testamento eram judeus, mas Lucas, provavelmente grego, macedônio, ele, em função da sua capacidade, a sua oportunidade de ter estudado, você percebe que nos seus 2 escritos, no Evangelho de Lucas, em Atos dos Apóstolos, ele usa uma linguagem, ele faz referência à vida de Jesus e ao que Jesus ensinou de uma forma diferente dos outros evangelistas, dos outros evangelhos sinópticos. É curioso que os 2 escritos de Lucas, que parecem que faziam parte de uma mesma obra dividida em 2 volumes, elas começam com um cabeçalho diferente dos outros evangelhos. Estas obras foram escritas para a aristocracia romana, para um homem chamado de Excelentíssimo Teófilo. E o curioso é que a linguagem que Lucas utiliza era uma linguagem defendendo uma posição, quase que uma mensagem apologética. Ele estava dizendo assim: olha, o que eu estou ensinando para você não é uma nova seita, a vida de Jesus não é um segmento do judaísmo, e também não é um partido político que vai afrontar Roma. Não. O Jesus apresentado no Evangelho de Lucas e os discípulos que se movem em Atos dos Apóstolos, eles estavam vivendo uma nova perspectiva de vida. Eu quero ler com vocês
uma mensagem de um escritor cristão que escreveu um livro chamado Fazedor de Discípulos. O nome dele é Danilo Figueira, um livro que me ajudou bastante na concepção do que eu vou falar com vocês nesta manhã. Ele traz esta frase que diz: a transformação de identidade e de mentalidade talvez seja o maior desafio do discipulado cristão. Lendo novamente, a transformação de identidade e de mentalidade talvez seja o maior desafio do discipulado cristão. Pastor Danilo, da comunidade de Ribeirão Preto, ele escreve esse livro, Fazedor de Discípulos, fazendo uma leitura da oração sacerdotal de Jesus em João capítulo 17, mostrando que a oração de Jesus por aqueles discípulos e por nós tinha duas preocupações. A primeira é que aquela oração tinha uma ênfase muito grande em mostrar para aqueles homens, para aqueles discípulos, que eles não eram apenas seguidores, que eles não faziam parte de uma religião, mas que eles eram filhos. Geraram uma identidade naqueles homens. Falar que, naquela época, que você era filho de Deus, era uma afronta. Nós precisamos nos lembrar que os judeus crucificaram a Cristo porque ele se dizia filho de Deus. Esta foi a razão pela qual os judeus crucificaram Cristo, que não compreenderam que as Escrituras, que as profecias apontavam para Jesus como o Cristo, como o Messias. Então, procuraram destruir aquilo que Jesus ensinava, porque aquilo não tinha a ver com a religião judaica. Nós precisamos nos lembrar que quando Jesus esteve com os seus discípulos em pelo menos 3 ocasiões, ele ensinou os seus discípulos a chamarem Deus de Pai. Um dia um discípulo chegou para Jesus, depois de perceber que Jesus passou a madrugada orando, talvez enciumado pela sua forma, a sua vida de oração muito rasa, chegou para Jesus e disse: Jesus, ensina-nos a orar. E a primeira coisa que Jesus ensinou a eles: olha, quando vocês forem orar, orem assim: Pai Nosso. Chame Deus de Pai. O que eu estou trazendo a vocês é uma nova identidade. Nós não estamos falando de religião, nós estamos falando de uma nova forma de vida, nós estamos falando de um novo reino. E isso, obviamente, trouxe muita perturbação à cabeça daqueles discípulos, porque eles estavam acostumados com uma religião que era, a base dessa religião era a reverência, o temor, melhor dizendo, e a reverência. E nós sabemos que temor e reverência, ou reverência e temor, não gera afinidade, gera respeito, gera distância. Mas Jesus veio, ele se dizia: olha, eu sou filho de Deus, eu vim aqui enviado pelo Pai. E em diversos momentos nos evangelhos, nós encontramos Jesus conversando com Deus como Deus Pai, e ensinando para os seus discípulos que o Pai que está no céu é que os comissionou. Se não fostes vocês que me escolheram, antes meu Pai que está no céu é que vos escolheu. Então, essa perspectiva de vida, essa perspectiva do discipulado de Jesus, trazia para aqueles discípulos uma nova identidade. Eles não eram vistos mais como servos comuns, como pessoas, seguidores comuns, mas verdadeiramente como filhos de Deus. Avançando um pouquinho mais, quando nós olhamos a respeito dessa perspectiva, nós percebemos que essa viagem que eu propus a vocês, de Jerusalém para Antioquia, Jerusalém representa para nós o quê? Jerusalém representa velhos padrões, conceitos e sentimentos, expectativas que nada têm a ver com a vontade de Deus. Lendo novamente, Jerusalém, nesse contexto que nós estamos lendo, representa velhos padrões, conceitos e sentimentos, uma expectativa que nada tem a ver com a vontade de Deus. Por que estou dizendo isso? Porque a igreja em Jerusalém, ela cresce, ela se multiplica. Na primeira pregação de Pedro, uma IBAN é acrescentada aos discípulos, mais de 3.000 pessoas se convertem. Então, fique pensando na dinâmica dessa igreja. Como que essa igreja se reunia?
Graças a Deus, naquele tempo, eles não precisavam de estacionamento para pararem seus carros. Mas seria confuso para aquela pequena multidão se deslocar, se reunirem. A palavra de Deus nos diz que esta pequena multidão se reunia no pórtico de Salomão, ou seja, no templo. O encontro de toda essa congregação, de mais de 3.000 pessoas, era no templo. Isso não era uma novidade para aqueles judeus, porque eles estavam acostumados com o templo, eles estavam acostumados com as sinagogas. Então, não houve uma mudança na sua prática, não houve uma mudança de localização. Jerusalém continuou sendo o lugar onde se praticava a religião judaica. E para aqueles discípulos, aqueles novos discípulos, não houve uma mudança significativa. Eles continuavam se reunindo no templo, agora debaixo da palavra de Cristo, debaixo da doutrina dos apóstolos. Era curioso que também eles se reuniam em pequenos grupos. A palavra de Deus nos diz, pelo menos em 3 textos diferentes, que eles se reuniam de casa em casa e partiam o pão. Você que faz parte de um pequeno grupo, principalmente de um GF, eu acho que o GA não é assim. Acho que jovem come menos, ou não. Mas eu já fui visitar alguns GFs aqui da nossa igreja. O povo que come, viu? Tem que ter cuidado. Eu estava brincando com o pastor Darlan, que ele precisa me ensinar como que ele conseguia passar por tantos GFs e manter aquele corpinho bonito do pastor Darlan, né? Então, momento de comunhão, momento de partir o pão, bolo, suco, refrigerante, cada coisa que tem nos PGs. Daqui a pouco a gente chega lá no PG, tem um carneiro assado. Não façam isso com o pastor, pelo amor de Deus, né? Eu não tenho a mesma natureza biológica do pastor Darlan. Mas é um momento de gostoso, um momento de partir o pão, um momento de aprender o nome das pessoas, conhecermos os seus dilemas, um momento de aconchego. E a igreja de Jerusalém viveu isso. Então, eles participavam de uma grande reunião no templo, no pórtico de Salomão, mas também tinham seus grupos pequenos. O problema é que isso começou a ficar muito gostoso. Isso começou a ficar muito cômodo. E aqueles homens perderam de perspectiva de que foram chamados por Cristo Jesus para pregar o Evangelho em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e onde mais? Aonde mais? Até os confins da terra. A igreja ficou tão acomodada. É interessante que alguns textos de Atos dizem assim, e havia singeleza no coração, e a igreja caiu na graça do povo. As coisas ficaram boas, não havia nenhuma dificuldade, só uma pequena dificuldade. Esqueceram que foram chamados para fazer discípulos de todas as nações. É curioso que no texto que nós lemos, no versículo 19, diz que foi necessário uma perseguição, na verdade, com a morte de Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, no capítulo 7, a igreja se dispersa por diversos lugares. Aquele lugar gostosinho, aquele lugar cômodo, onde eles praticavam os ensinamentos de Jesus apenas para judeus, acabou sendo rompido por uma forte perseguição. Essa perseguição não foi uma perseguição romana, foi uma perseguição dos próprios judeus. Foi uma perseguição do próprio judaísmo, que não conseguia entender a nova identidade daqueles homens. Aqueles homens se diziam filhos de Deus. Aqueles homens pregavam um evangelho diferente da Torá. Eles seguiam um estilo de vida diferente dos religiosos daquela época. Os judeus não conseguiram compreender a dupla nacionalidade daqueles discípulos. Sim, eram judeus, cidadãos da terra, mas também eram cidadãos dos céus, do reino de Deus. Por isso que é tão desafiador para o discipulado essa mudança, essa transformação de identidade. Porque Jerusalém representava os velhos costumes, os velhos padrões, os velhos conceitos, e não era o propósito de Deus que eles ficassem reunidos apenas em Jerusalém. Uma das coisas que impactam muito a minha vida, desde que chegamos aqui a IBAN, é que a IBAN não está restrita ao Imbuí, na rua do Padre Casimiro, onde estamos reunidos neste momento. Nesse momento está acontecendo cultos nas nossas extensões, nas congregações fora de Salvador, nas vilas de pescadores, onde tem os missionários levando a palavra de Deus.
Então, muito mais do que esta reunião, muito mais do que um ajuntamento solene, a IBAN tem se ramificado por diversos lugares onde Deus tem enviado. Isso tem causado um impacto muito grande na minha vida. Eu aconselho a todos vocês que nunca tiveram uma aula com Cléo, aula de missões, para saber as obras missionárias que a Igreja Batista Metropolitana realiza. Entre no site, clique lá nas obras missionárias, ou então vá assistir uma aula, pede permissão para ela, vá assistir uma aula da Cléo falando sobre as obras missionárias da IBAN. Você vai sair de lá uma outra pessoa, vai sair de lá impactado. Porque qual é a preocupação desta igreja? É que ela não se transforme numa Jerusalém, um lugar gostoso, onde recebemos a palavra de Deus, onde cantamos algumas canções, onde fazemos as nossas orações e vamos para casa. E domingo que vem de novo, a gente senta no banco, faz algumas orações, lê um trecho da palavra, canta algumas canções, entregamos as nossas ofertas e voltamos para casa. Essa vida é uma vida religiosa. Essa é uma vida que representa Jerusalém. Não é a vida que Cristo veio nos dar. Jesus não estava trocando uma religião por outra. Ele estava trazendo um novo modo de vida. Amém? Desculpe ter falado assim com os irmãos, mas isso me incomoda. Eu fui católico durante muito tempo e ia às missas de vez em quando. Mas se eu participo de um culto como eu participava de uma missa, eu apenas troquei de cristianismo. Eu saí do cristianismo católico apostólico romano e entrei no cristianismo protestante. Mas as práticas são quase as mesmas. Não foi para isso que Jesus nos chamou. Ele nos trouxe uma nova identidade. Nós somos filhos. Aonde nós estamos, Cristo está. Por isso, quando a igreja ela vai para Antioquia, ela passa para esta nova perspectiva. Ela representa uma nova identidade, recebida no novo nascimento, e uma nova mentalidade de como interagir com o mundo. Mais uma vez, Antioquia representa uma nova identidade recebida no novo nascimento, e uma nova mentalidade de como interagir com o mundo. Não foi de Jerusalém que saíram os primeiros missionários. Não foram em Jerusalém que os discípulos foram reconhecidos como cristãos. E deixe-me fazer uma observação sobre o verso de número 26 que nós lemos lá no final. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Uma nova identidade. Mas muito mais do que uma nova identidade. Uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar. Porque quando a igreja foi dispersa, quando os discípulos foram levados para diversas cidades fora de Jerusalém, o versículo 19 diz que os que foram dispersos, por causa da tribulação que sobreveio a Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia. E olha o que diz o final do versículo 19. Não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Se eram discípulos de Cristo, o que aconteceu com o ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura? O que aconteceu com fazer discípulos de todas as nações, de todas as nacionalidades, inclusive os brasileiros e os baianos, onde nós estamos inseridos aqui? Havia uma mentalidade ruim, que não era boa para a perspectiva do discipulado. Aqueles homens achavam que era só trocar de religião, que era só de deixar aqueles costumes judaicos e passar a ter costumes cristãos. Nós precisamos tomar muito cuidado, porque há uma tendência natural, da nossa natureza, a nos acomodarmos, a não prestarmos atenção nos desafios, a não percebermos que em Cristo Jesus somos novas criaturas. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Antioquia simboliza isso, porque
alguns homens que eram de Chipre e de Cirene. Olha, Chipre e Cirene. Então nós estamos falando de uma ilha no Mediterrâneo e estamos falando do norte da África. Então, o pessoal de Chipre e o pessoal de Cirene, no norte da África, não seguiram os costumes, não seguiram a influência da religião, não seguiram a influência social que estava acontecendo em Jerusalém. Porque em Jerusalém, a cultura, a religião e a influência social fez com que aqueles homens se desviassem do seu objetivo. Fez com que aqueles homens ficassem apenas restritos a uma comunidade chamada Igreja em Jerusalém. Mas a perseguição, a ação de Deus em espalhar o seu povo, levou muitas pessoas a pregar além da religião judaica, da nacionalidade judaica. Levou a pegar também aos samaritanos, que foi o caso de Filipe, que o pastor Abraão já esteve falando. Em função da perseguição, a igreja foi perseguida, se espalhou, os apóstolos permaneceram em Jerusalém, mas os discípulos foram para outras cidades, e onde chegavam, anunciavam o evangelho. E sabe o que acontecia quando eles anunciavam o evangelho? Deus fazia milagres, sinais e prodígios. A Bíblia diz que multidões unânimes atendiam às coisas que Filipe falava. Havia algo muito mais dinâmico, havia algo muito mais empolgante na vida desta igreja fora Jerusalém do que da igreja de Jerusalém. Isso é um desafio para nós, por isso que eu te convido a sair de Jerusalém. Deixe essa cidade, deixe este lugar comum e vá para Antioquia, porque há coisas desafiadoras da parte de Deus nesta nova mentalidade. O grande fundamento de Jesus, o grande ensino de Jesus, foi posicionar os seus discípulos como filhos de Deus. Isso ia de encontro ao judaísmo. Isso chocava algumas pessoas que pensavam que aquela nova forma de viver era apenas para os judeus. Jesus Cristo morreu por todos, inclusive por mim, inclusive por você. Jesus Cristo morreu por aquelas pessoas que estão no seu ambiente de trabalho. Cristo morreu na cruz, como nós cantamos, para nos resgatar da nossa vã maneira de viver. Ele nos trouxe uma nova identidade. Somos filhos de Deus. Amém? Diga, sou filho de Deus. Se você estivesse em Jerusalém agora, isso era uma blasfêmia. Mas João, o evangelista, escreve no primeiro capítulo do seu evangelho, verso 12, veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Amém. Eu creio. Por isso não posso me acomodar com uma prática religiosa. Não podemos nos acomodar com um estilo de vida que não causa impacto na vida de outras pessoas. Nós ficamos no nosso clube, ficamos com as pessoas que nós gostamos, falamos com as pessoas que falam a mesma linguagem que nós, que têm os mesmos costumes, as mesmas práticas. Não! O Evangelho é para o mundo. O Evangelho é para aqueles que não conhecem o Senhor. Por isso, precisam ter um encontro com alguém que tem o Senhor em si, para verem quem Cristo é. Por isso que a perspectiva de Jesus era, vocês são filhos de Deus. Como filhos de Deus nesta terra, a glória de Deus vai ser refletida através de vocês. Para nós, isso é uma coisa desafiadora, mas os filhos vivem assim. Os discípulos, essa nova identidade, gera discípulos que são filhos. Deixa eu avançar aqui um pouquinho. Por isso, os discípulos precisam entender que são o quê? Filhos. Discípulos são filhos, têm a natureza do Pai, têm o DNA do Pai, têm a capacidade de se reproduzir. Durante um tempo, esses filhos serão cuidados, receberão uma madeira, papinha, vão trocar suas fraldas, vão ensinar você a falar, a andar, mas vai chegar uma hora que você estará tão bem desenvolvido que você vai poder gerar filhos. Por isso nós precisamos orar para que homens e mulheres que já estão na idade fértil gerem filhos espirituais,
de filhos a igreja já está cheia, filhos físicos. O departamento infantil agradece. Né? Ok, está fazendo falta o departamento infantil? Porque essa parte você aprendeu, gerar filhos naturais. Mas o que Jesus nos chama é para nós gerarmos filhos espirituais. Porque se nós formos filhos e nós crescermos de uma forma sadia, nós vamos gerar filhos. Discípulos fiéis geram discípulos. E uma outra coisa que nós precisamos aprender é que os discípulos, eles vivem pela fé. Não é pela lógica, não é pela religião, não é uma coisa comum. Mas como eu vou chegar lá no meu trabalho e vou falar de Jesus para alguém? Pela fé. O Senhor vai colocar as palavras na sua boca, vai gerar as oportunidades. Como é que eu vou cuidar de um outro cristão se eu ainda não sei? Com o que você sabe, você vai ensinar uma outra pessoa. Isso significa viver pela fé. Não viver pela fé significa, olha, nós vamos ficar aqui sentadinhos, comendo, está tudo muito bom, a temperatura está boa, nós vamos sair, conseguir parar o carro próximo ao culto, quando a gente sair agora, que der a hora do almoço, o carro já está aqui perto, você já está pensando lá fora. E o Espírito de Deus está dizendo para você aqui dentro, olha, você precisa dar alimento para pessoas. Você vai comer daqui a pouco, não vai? Mas há pessoas que estão ao seu lado, há pessoas que estão no seu círculo de relacionamentos que precisam ser alimentadas. Isso é viver pela fé. Eu não sei como, Senhor, não me sinto capaz ainda, mas o Senhor vai me usar e eu serei instrumento nas tuas mãos. São filhos. Por isso, a viagem para Jerusalém, ela nos faz pensar sobre, a viagem para Antioquia, esta saída de Jerusalém, nos faz pensar numa nova mentalidade, uma nova maneira de pensar. O verso 20 diz que alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando o evangelho do Senhor Jesus. E o que acontecia quando eles falavam do evangelho do Senhor Jesus? Verso 21, a mão do Senhor era com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Muitos crendo se converteram ao Senhor. Quem que precisa crer primeiro? Eles? Nós? Para quem mora em Jerusalém, você precisa acreditar primeiro. Olha só que coisa contrária à nossa natureza como filhos de Deus. Será que o Senhor vai me usar para que o evangelho dele seja pregado a uma outra pessoa? Será? Isso é incredulidade, isso é perda de identidade. A sua vida, a forma natural como você vai se comportar no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente familiar, junto aos seus vizinhos, vai levar as pessoas a conhecer Cristo. Amém? Porque você é filho, você tem as características, você tem a linguagem, você conhece a palavra do Cristo. Por isso que nós estamos falando da mudança de uma mentalidade. O discipulado é uma nova mentalidade. A notícia de que pessoas não da nação de Judá, não judeus, estavam se convertendo, chegou até Jerusalém. Aí a igreja de Jerusalém, olha, estão pregando o evangelho para pessoas que não são da nossa nação. O Cristo veio para os judeus. Sim, é verdade, mas os judeus não receberam. Como os judeus não receberam, todos quantos o receberam, mais uma vez, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha, tem gente pregando lá para grego, para africano, para europeu. E é interessante que quem vai nesta missão para verificar esta igreja de Jerusalém, de Antioquia, é Barnabé. Graças ao bom Deus, não foi nem Pedro e nem João. Porque Pedro e João foram quando Filipe pregou em Samaria. E eles chegaram lá para ver a obra que Filipe tinha realizado, e eles ficaram impactados. Mas aconteceu uma coisa muito interessante. Eles foram, viram a obra que Filipe havia feito, e voltaram para Jerusalém. Voltaram. Não discipularam. Não deram continuidade. Não ensinaram as coisas que Jesus havia ensinado para eles. Com todo respeito a Pedro e João. Mentalidade de Jerusalém. É curioso que quando Barnabé vai,
A Bíblia diz aqui no verso de número 23, tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Falou, olha, não mudem, porque tem uma igreja lá em Jerusalém, que eles estão com alguns costumes, tem um segmento dentro da igreja querendo circuncidar discípulos, eles estão querendo voltar aos rudimentos do judaísmo. Olha, permaneçam no Senhor. Por que ele teve essa perspectiva? Por que Barnabé enxerga a igreja de Antioquia de uma outra forma? A Bíblia diz no versículo 24, porque ele era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A viagem para Antioquia, ela é desafiadora, porque ela nos traz uma nova identidade, como filhos, e nos faz viver pela fé. Mas a viagem para Jerusalém também ela é desafiadora, porque ela muda a nossa mente. E aqueles que foram tocados pelo Evangelho, pelo poder do Senhor, vivem essas duas realidades. Uma nova mentalidade faz com que discípulos façam discípulos. Discípulos fazem discípulos. Multiplica. Nós passamos aquilo que recebemos. Nós falamos daquilo que vivemos. Nós comentamos sobre as coisas que movem o nosso coração. Então é natural que multidões recebam a Cristo pelo nosso testemunho, porque as pessoas estão sedentas. Estão sedentas porque nós vivemos numa geração onde as pedras estão clamando. Uma das preocupações da Igreja Batista Metropolitana é que metade dos membros da IBAN foram pessoas que foram geradas aqui, se converteram, fizeram classe de batismo, foram discipuladas, nasceram. A única igreja que conhecem é a IBAN. Metade dos que frequentam os cultos da IBAN são nascidos aqui, receberam o Evangelho aqui. Mas há uma outra parte, que foram pessoas que vieram de outras igrejas, de muitas denominações diferentes. E de alguma maneira o Senhor tem trazido essas pessoas para cá. Essas pessoas tiveram experiências negativas nos seus antigos ministérios. Se frustraram, foram traídos por seus líderes, se decepcionaram com irmãos, passaram por situações constrangedoras. E é curioso que quando essas pessoas chegam na IBAN, nós precisamos ensinar para essas pessoas o que a IBAN acredita, qual é a nossa visão, mostrar a nossa declaração doutrinária da Igreja Batista, falar como que a igreja funciona na sua forma operacional. Mas o que percebemos é que muitas dessas pessoas não querem se envolver com a obra do Senhor novamente, porque se decepcionaram, porque foram traídos, porque foram frustrados, porque tiveram maus exemplos. Então isso tem trazido uma grande preocupação para o pastor Abraão, para a liderança dessa igreja, para o Ministério de Discipulado junto com o pastor Hélio, o Ministério de Ensino com o pastor Lucas, o Ministério de Integração do qual eu sou responsável. O que nós podemos fazer para que essas pessoas se despertem e entendam que a vida segue, que com os erros, com as frustrações e até com o fracasso, nós aprendemos. É curioso que a linguagem da época, dos nossos dias, para mudança de mentalidade é mindset. Os coaches, os grandes profissionais de motivação, usam essa expressão. Existe um livro de uma psicóloga da Universidade de Stanford, uma americana. Ela estudou o comportamento, a mentalidade das pessoas por aproximadamente 40 anos. E as pesquisas científicas dessa doutora Carol Dweck, ela chegou a duas conclusões, que haviam dois tipos de pessoas. A primeira delas eram pessoas que tinham a mentalidade fixa. Mentalidade fixa. Como essas pessoas reagem? Diante das decepções, diante dos fracassos, essas pessoas recuam e elas são limitadas pelo erro. Então, alguma coisa não deu certo, não vou fazer mais. Vou mudar, se aqui não deu certo, vou para um outro lugar. Se aqui não funcionou, vou tentar uma outra experiência. Se esse casamento não deu certo, vou casar de novo. Deus tem misericórdia.
Mas é uma mentalidade fixa, ela não está propensa ao crescimento. E essa doutora, ela fez uma pesquisa e percebeu que havia um outro tipo de pessoa com a mentalidade de crescimento, ou mentalidade progressiva, como chamam alguns livros. E ela diz que essas pessoas, elas compreendem que aquela experiência negativa não é um não definitivo, é um ainda não. Ainda não deu certo, ainda não funcionou, mas eu vou me dedicar, eu vou gastar mais tempo e eu vou conseguir superar este obstáculo. Me parece que Jerusalém representa a mentalidade fixa, com todos os milagres, com todos os sinais e prodígios que Jesus realizou naquela cidade, com aqueles homens, muitos deles não tiveram a sua mentalidade transformada, mudada. Você não vai ter notícia no Atos dos Apóstolos sobre muitos apóstolos. E para que a igreja saísse dos muros de Jerusalém, precisou usar um diácono chamado Filipe. Filipe era um diácono, está narrada a história dele no capítulo 6 de Atos. Se ele não pregasse o evangelho em Samaria, não chegaria em Samaria através dos apóstolos, porque foram limitados pela cultura, foram limitados pela religião, foram limitados pela influência social. Mas glória a Deus pela vida de um homem chamado Filipe, e glória a Deus por um homem de Chipre, por um homem que nasceu em Cirene, que nem aparecem os nomes deles, que pregaram o evangelho, que mudaram a sua mentalidade, que participam de uma igreja que nós aqui estamos chamando da igreja de Antioquia. A igreja de Antioquia era uma igreja dinâmica, era uma igreja que o Espírito Santo falava assim: olha, separa-me agora Paulo e a Barnabé para a obra que eu tenho chamado. Chega de ficar aqui, vocês vão agora para um outro lugar. Todas as obras missionárias que aconteceram saíram da igreja de Antioquia. Nenhum missionário saiu da igreja de Jerusalém. Não é curioso para nós isso? Por isso a mentalidade do crescimento, a mentalidade do desafio, é a mentalidade de todo cristão. O que me chama a atenção é que essa mulher ganhou rios de dinheiro, ficou muito famosa no mundo todo. Mas sabe qual foi a base da sua pesquisa? O discipulado de Jesus. Uma grande parte das pesquisas de Carol Dweck estão baseadas no comportamento dos discípulos diante dos ensinamentos de Jesus. Por isso que o discipulado é uma mudança de mentalidade. Vamos para Jerusalém? Vamos para Antioquia? Eu sei que essa viagem é uma viagem perigosa. Eu sei que essa viagem ela tem desafios, a estrada é perigosa. Mas o Senhor nos chamou para esta viagem. O Senhor nos chamou para esse desafio, para nós fazermos discípulos. E eu convido você nesta manhã a pensar nisso. O que precisa acontecer para que você saia do comodismo? Para que você não se sinta alguém que apenas trocou de religião, mas para que você se sinta usado por Deus, vivendo de uma forma sobrenatural. É interessante que os discípulos fazem discípulos, e os discípulos vivem de que forma? De forma sobrenatural. Eu estar falando com você nesta manhã é sobrenatural. Eu me lembro quando jovem, adolescente, me escondendo atrás de cortinas. Se a professora pedisse que eu falasse na frente, eu molhava as calças. Me dava dor de barriga. Eu sempre tive medo de falar em público. Hoje, se o irmão não ajuda ali falando que falta 5 minutos, eu fico falando aqui a tarde toda para vocês. Isso é sobrenatural. As coisas que eu experimentei da minha vida cristã são sobrenaturais. Silvio não poderia ter praticado aquilo. Alguns de vocês que eu já tive contato, que nós já oramos juntos, que nós já falamos sobre casamento, sobre ministério, aquilo que você recebeu da minha parte não é do Silvio, é sobrenatural. E como eu me sinto feliz de ter tocado na vida de tantas pessoas, na verdade não fui eu, foi o Senhor através de mim. Percebem? Essa é uma nova mentalidade. Que Deus nos ajude a deixarmos Jerusalém. Que Deus nos leve à nossa Antioquia. Eu conversava com uma pessoa esta manhã, ela falou assim: pastor, a minha Antioquia é a minha família. Eu falei: amém. O sobrenatural de Deus vai acontecer lá. Outro me disse: olha, pastor, o meu sobrenatural é lá onde eu trabalho.
A minha Antioquia é onde eu trabalho. Amém. O sobrenatural de Deus vai acontecer lá onde você trabalha. Porque você é filho de Deus. Porque você foi chamado de cristão. Sabe qual é a diferença entre um discípulo e um cristão? De forma apenas etimológica ou semântica. Discípulo significa seguidor. E nós aprendemos nesses dias muito mais do que seguidor, mas alguém que absorve as características do seu mestre e que dá continuidade à obra do seu mestre. Essa é a definição de discípulos. Sabe qual é a definição de cristãos? Essa palavra precisou ser inventada. Ela não constava no grego. Ela aparece pela primeira vez aqui em Atos 11, 26. E ela significa pertence a. Por que essa palavra foi criada? Porque tinham pessoas que eram chamados de herodianos. Eram aqueles que pertenciam a Herodes. E faziam tudo o que Herodes fazia. Outras pessoas eram chamados de cesarianos. Eles pertenciam aos Césares, aos imperadores. E faziam questão de se vestir, de falar e de dedicarem as suas vidas aos Césares ou aos imperadores. Então, quando estes homens que receberam uma nova identidade, estes homens que receberam uma nova mentalidade, chegaram em Antioquia e começaram a pregar o evangelho para todo mundo, foram chamados de cristãos, para a glória de Deus. Esse é o desafio de cada um de nós. Eu espero que você esteja de malas prontas para deixar Jerusalém e ser desafiado a ser usado por Deus em Antioquia. Você será enviado. O Espírito de Deus vai dizer: olha, separa para mim agora João e Marta. Separa para mim agora Silvio e Eliana. Separa para mim agora João e Nice, para a obra que tenho chamado. E que você diga: eis-me aqui, Senhor. Estou preparado, sou teu filho, envia-me para onde o Senhor quiser. Vamos orar, fecha os teus olhos, curva a cabeça por alguns instantes. Como é desafiador para nós estudarmos a palavra de Deus, termos esta ação maravilhosa do Espírito Santo abrindo o nosso entendimento. Nós cantamos há alguns segundos, alguns minutos atrás que, Senhor, o meu melhor quero te dar, quero me entregar aos teus pés, ser tua imagem, semelhança, é o desejo do meu coração. Nós acabamos de cantar isso, e eu tenho certeza que o Senhor ouviu a tua canção, oração, e talvez agora seja o momento de você fazer uma oração, canção, dizendo assim: Senhor, eu reconheço que estou numa Jerusalém muito acomodado, nas minhas práticas, na minha forma de ser, na maneira como tenho lidado com o Evangelho, tem sido cômodo. Eu quero, Senhor, eu não preciso sofrer uma perseguição para mudar a minha identidade, e nem para entender, nem para ter uma nova mentalidade. Eu sou um discípulo teu e quero fazer discípulos. Eu quero ser cristão, eu sou um cristão. Onde eu estiver, o Senhor vai estar. Por isso, usa a minha vida como instrumento nas tuas mãos, Pai. Faça essa oração. Peça ao Senhor que faça essa transição em você. Que mostre que você não foi chamado para ficar olhando as coisas acontecerem. Você não é um mero observador, mas você é um instrumento nas mãos de Deus. Você é um cristão. Você é um filho do Deus vivo. Pai, nesta manhã nós colocamos a nossa vida diante do Teu altar. Nós declaramos, ó Deus, a nossa total dependência do Teu Espírito para fazer estas coisas que nos são propostas. Fazermos discípulos, ensinar as coisas que o Senhor tem nos ensinado, levar o Teu nome a toda criatura. Senhor, nos ajude. Perdoe-nos, ó Deus, pelo nosso comodismo. Perdoe-nos, ó Deus, porque muitas vezes nós ficamos confortáveis
e não compreendemos e nem obedecemos aquilo que o Senhor tem nos ordenado a fazer. Nesta manhã nós nos levantamos. Obrigado por esta viagem de Jerusalém para Antioquia. Eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Quero ser usado no seio da minha família. Quero ser um instrumento nas tuas mãos no meu ambiente de trabalho. Quero fazer discípulos. Como cristão, usa a minha vida, Senhor. Quero experimentar o sobrenatural. Perdoe-me, perdoe-me, se não tenho tido fé e tenho vivido de uma forma religiosa. Que esse seja o meu último domingo como um religioso, mas que ao me levantar nesta manhã e ao sair deste lugar, pulse no meu coração o desejo de fazer discípulos, de pregar o Evangelho, de ensinar as coisas que o Senhor fez em mim e que vai fazer através de mim. Essa é a nossa oração, Senhor. Que esta manhã possa ficar marcada no nosso coração como um despertar para uma nova mentalidade. Em nome de Jesus, Senhor. Que a Tua graça nos envolva. Que o Teu Espírito nos conduza. Que o Teu amor, Deus Pai, e que a comunhão do Espírito Santo nos leve ao longo desta nova semana, para que nossa vida possa glorificar o Teu santo nome. Livra-nos de sermos religiosos e desperta-nos, desafia-nos. Como Teu servo, eu oro pela Tua igreja neste momento, os abençoando e os enviando para uma nova semana, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe, que essa semana seja cheia de novidades e que o Espírito de Deus te use poderosamente por onde você passar, que todos vejam que você é de Cristo, que você é filho do Deus vivo. Vão na paz, um bom almoço, uma boa semana, que Deus os abençoe em nome de Jesus.